Olha só a terceira questão, você deve ter visto aí, né? Da análise atenta do segundo parágrafo, é correto afirmar que... Análise atenta do segundo parágrafo. Se você observar o segundo parágrafo, ele já começa a falar, ele já traz para você aquela abordagem dicotômica, né? Entre o finito e o infinito. Ele começa a fazer ou não fazer, prestar atenção, tocar a vida simplesmente ou levar a vida com mais qualidade, ou brigar pela qualidade de vida. Antes de ele elencar aquelas 4 possibilidades, aquelas 4 medidas ou providências que são oportunas para todos aqueles que busquem realmente construir uma vida melhor, aprumar um pouco as coisas, ele fala no segundo parágrafo exatamente aí. O resultado é administrar uma equação cada vez mais presente. A equação, equacionar, o desafio, o convite é o desafio. Ele diz, a combinação entre algo que é finito e o que é infinito. Olha só, a combinação do que é finito com o que é infinito. Percebeu? Você tem as duas coisas aí. Aí depois ele coloca, finito, ele dá como exemplo o tempo, a vida, depois o dia, tranquilo. Depois ele coloca, ó, até a retenção de informações, está vendo aí? Até a nossa capacidade de reter informações, ele coloca como finito. De um outro lado, ele diz, de um outro lado, então já está mostrando, o complexo agora no contexto da infinitude. Aí ele diz aí, o volume de informações tende a crescer, ou seja, não adianta pensarmos que seremos exímios na retenção do volume de informações. Então, é infinito. Ele está deixando claro aí que no universo da infinitude está o volume de informações que está circulando aí por aí, à torta e à direita o tempo todo. Aí ele coloca, o volume de decisões só tende a crescer, depois diz, cabe a cada pessoa manter-se informada para tomar decisões nos seus distintos papéis e responsabilidades. Até os papéis e as responsabilidades dos indivíduos, de acordo com o parágrafo, você está vendo aí, até isso, a questão das responsabilidades e a definição de papéis, também vem crescendo. Quanto mais informações, mais desafio para tomar a decisão. Mais papéis a desempenhar, mais desafios a superar, uma série de coisas. Bem interessante esse negócio, né? Vamos lá. Vamos ver a terceira questão, então? Vamos lá, é só acompanhar. Olha aí. Da análise atenta do segundo parágrafo. O emprego da palavra também, olha só. O emprego da palavra também, na linha 15, tem valor inclusivo, uma vez que articula a noção de finitude em relação ao tempo físico a certas habilidades humanas. Gente, olha só. Também na linha 15, pode observar, ele falou aí. Nossa capacidade de atenção e retenção de informações também tem seus limites. Ou seja, não é apenas o que ele chamou de o tempo, a vida, não é só o dia, as horas, mas a nossa capacidade também tem valor inclusivo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Certo aí? Então tem valor inclusivo? Tem. Tranquilamente. Tem realmente essa noção aqui de finitude. Joia, massa. Questão 3, letra A. Mas qual é a bronca nas outras proposições? Vamos lá. A vírgula após a expressão de outro lado é obrigatória pelo mesmo motivo de seu emprego na frase. O dia ainda continua tendo 24 horas e cada uma delas, vírgula, 60 minutos. Não. A vírgula que isola a expressão de outro lado indica, claro, um adjunto adverbial deslocado. Veja, de outro lado, até como uma unidade de paralelo, né? De paralelismo, né? De finito ao tempo tal. Veja na linha 12. Quando ele coloca aí uma estrutura de paralelismo, já na linha 12 ele diz, de finito ao tempo e à vida, tá vendo aí? De finito, isso. De outro lado, que outro lado? De infinito. Entendeu aí? De finito, uma coisa, de infinito, outra. Ou seja, separar até mesmo estruturas de paralelismo, né? Como forma paralela. De um lado, isso, do outro, aquilo. Primeiro assim, depois assado, entendeu? Então você tem unidades aí que representam uma forma paralela. Agora, claro, tem função de adjunto adverbial deslocado nesse contexto aí. Agora e a segunda vírgula, hein? Qual é a função dela? Você já parou para ver aí? Já viu? Viu ou não? Vamos dar uma olhada então? Veja aí. Olha só, gente. Na segunda vírgula ele diz, ó, o dia continua tendo 24 horas e cada uma delas, vírgula, continua tendo 60 minutos. Cada uma das horas, percebeu? Cada uma das horas, vírgula, elipse, indica a omissão de um termo da expressão continua tendo. E cada uma delas continua tendo 60 minutos. Percebeu? Então esse continua tendo aí é a expressão realmente desse contexto aí. E cada uma delas continua tendo 60 minutos. Entenderam aí? Certinho? Beleza? Maravilha. Vamos lá.
É falso, portanto. Ele diz que é o mesmo motivo. Não, são motivos diferentes. Letra B está errada por isso. Letra C. O vocábulo como, na frase em fases como a que estamos passando, veicula a noção de condicionalidade, pode ser substituído por pela qual. Gente, eu posso até dizer, em fases pela qual estamos passando. Agora, o que ele está colocando é em fases como esta que estamos passando. Percebeu? Como a que estamos passando. Esse como aqui é como um exemplo, né? Não tem nada de condição aqui, né? Eu posso até colocar como comparação. Em fases comparáveis a esta que estamos passando. Percebeu? Valor de comparação. Não há valor de condicionalidade aí, gente. O valor realmente é de comparação. Está errado. Não há valor de condição. Falsa, letra C. Letra D. O pronome se em cabe a cada pessoa manter-se informada. Manter a si mesma informada. Note que esse se aqui é um pronome reflexivo, claro, né? Manter alguma coisa, manter alguém informado. Percebeu? Então, cuidado aqui, ó. Ele diz, o pronome se poderia estar antes do verbo, em atendimento à flexibilidade de colocação recomendada pela norma gramatical. Cabe à pessoa se manter informada. E aí, o que você acha? Pessoal, ele diz, ó, cabe a cada pessoa manter-se informada. Ele diz, eu poderia estar antes do verbo. O que você acha? Câmbio? Cabe a cada pessoa se manter informada. Posso ou não posso? Câmbio? Pessoal, olha só. É claro que o gabarito oficial deu como letra A a resposta, mas você vê o seguinte. Esse se é pronome reflexivo. Cabe a cada um manter-se informado. Manter a si mesmo informado. Cabe a cada um se manter informado. E se eu colocar o se aqui? De uma forma ou de outra, não haveria prejuízo à correção gramatical, né? O gabarito oficial desconsiderou isso aí e me diz, ó, em atendimento à flexibilidade de colocação recomendada pela norma gramatical. A norma culta diz, de uma forma ou de outra, que diante de verbos no infinitivo existe uma certa flexão, né? Mas o que ele está colocando aí é que eu não posso colocar o se, por exemplo, de uma forma ou de outra depois do informada, mas ele está falando do verbo, né? Poderia estar antes do verbo, se manter. Cabe a cada um se manter informado. Eu posso colocar o se aqui, sim, em função do verbo no infinitivo. Essa questão aí cabe recurso, né? De alguma forma aí alguns gramáticos tentam colocar, não, porque não tem como, porque manter-se informado, manter a si mesmo informado. Esse se aqui é objeto, né? Funciona como objeto mesmo, informada é exatamente aí a forma associada ao pronome se, mas não tem problema, gente. Cabe a cada pessoa manter-se informada. Cabe a cada pessoa se manter informada. Eu posso colocar esse se aqui, de uma forma ou de outra. Há gramáticos que abonam isso aí tranquilamente, em função do verbo no infinitivo. Tá? Então essa letra D aí está subjúdice, né? Nesse contexto aí. Por a flexibilidade que ele fala, de uma forma ou de outra, em função do verbo no infinitivo. Mas é claro, manter-se informado. É importante manter-se, permanecer-se informado. Ele tenta colocar como uma forma mais usual, realmente. De largo uso, de uso frequente, o se é mais usual, realmente é mais comum, como forma, né, enclítica do verbo manter. Depois, segue aí. A letra E. A expressão sem grandes novidades retifica... Opa, cuidado com essa palavrinha aqui, hein? A expressão sem grandes novidades retifica, corrige o valor semântico do adjetivo simples, o que confere sentido ao emprego da conjunção adversativa mas na frase seguinte. Opa, pessoal... Quando ele coloca na linha 20 aí, o emprego realmente desse contexto aí, né, ele diz logo assim, os cuidados e as recomendações são simples, sem grandes novidades, mas podem fazer a diferença. Gente, ele não está, ó, a expressão sem grandes novidades, ele coloca aí, né, claro, retifica o valor semântico do adjetivo simples. Não. É simples, sem grandes novidades. O fato de ser simples não significa dizer que ele necessariamente não tenha grandes novidades. A expressão sem grandes novidades não está corrigindo a expressão simples. Pelo contrário, está esclarecendo um pouco mais. Então, ó, as recomendações são simples, sem grandes novidades. Ou seja, está tentando complementar e não corrigir. Percebeu? Explicar melhor a questão do adjetivo simples.
o que confere o sentido ao emprego da conjunção mas. Não. Simples, mas, como ele coloca aí, né, podem fazer a diferença. Percebeu? Simples, não são complicadas. Ou seja, quando ele coloca sem grandes novidades, é porque não traz coisas mirabolantes. Não há retificação de forma alguma, pelo contrário, ele ratifica, explica melhor isso aí, ok? Então deixamos subjúdice aí, né, uma questão polêmica, muitos gramáticos discordam nesse contexto de colocação pronominal, dentro de expressão, né, de verbos praticamente aí no infinitivo, existe essa polêmica aqui, cabe a cada pessoa se manter informado, nenhum problema, tá gente? Nenhum problema mesmo por conta do verbo infinitivo, a letra D de dado aí, poderia estar antes do verbo, em atendimento à flexibilidade de colocação. Bom, recomendada, aspas, né, permitida, né? Atenta, indicada. Ok, beleza. Questão 3, portanto, letra A e subjúdice, letra D de dado aí, em função da velha polêmica gramatical aí, do ponto não pacífico entre os gramáticos. Vamos lá. O resultado é que temos de administrar uma equação cada vez mais presente na nossa vida. Vamos lá. Em nossas vidas. A combinação entre algo que é finito e infinito. Olha só. Considerando a proposta do segundo parágrafo, é correto afirmar que finito e infinito se correlacionam respectivamente a. Vamos lá. O que é que ele fala em termos de correlação, de associação, a algo finito e algo que é infinito? Vamos lá. Ele diz no texto que tempo e vida são finitos. Sim. Capacidade de atenção e retenção de informações, finito. E aí, o que você acha? Sim ou não? Capacidade de atenção, finito, gente. Capacidade de atenção de uma forma ou de outra, ele não está associando. Atenção e retenção de informações, a nossa capacidade de retenção de informações realmente é finita. Quando ele fala a questão da retenção de informações, né? Claro, de uma forma ou de outra, a gente não tem como manter isso aí o tempo todo. O que ele coloca aí? A capacidade de atenção e retenção de informações, ele cita isso. Também tem seus limites. Ele diz que isso aqui também é finito. Percebeu? Tempo de vida, ó, tempo e vida, finito ou infinito? Ele diz, né? De finito, o tempo e a vida. Beleza, correlaciono tranquilo. Capacidade de atenção e retenção de informações. Ele diz na linha 15, também tem seus limites. Volume de informações, o que você acha? Ele diz que o volume de informações só tende a crescer. Quando ele diz que só tende a crescer, de uma forma ou de outra, ele não está chamando necessariamente de infinito, né? Por mais que a gente saiba que isso aqui tem uma tendência muito forte a crescer, ele, o autor, não associa, não correlaciona o vocábulo infinito ao volume de informações. Ele está dizendo que o volume só tende a crescer, mas o autor em si, por mais que a gente possa inferir isso aí, o volume só tende a crescer, mas ele coloca os distintos papéis e tal, ele não deixa clara essa questão da associação, né? Do finito e do infinito. Vamos lá. Extensão do dia do trabalhador. Bom, a extensão do dia, 24 horas. Finito, não tem como. Informações profissionais atualizadas. Ele não está colocando também como essa correlação que ele está colocando aí de finito e infinito. Pessoal, ele está dizendo a combinação, tá? Eu tenho que combinar, por exemplo, tempo e vida, capacidade de atenção e retenção com o volume. Eu tenho que correlacionar essas duas coisas, porque o que ele levantou aqui, gente, é a combinação entre uma coisa e outra. Percebeu? A combinação. Então veja, não adianta eu combinar de uma forma ou de outra tempo e vida, capacidade de retenção, por mais que isso aqui possa parecer finito e isso aqui infinito, eu não tenho que combinar todos esses elementos ao volume de informações. Não, o tempo e a vida não. Percebeu? Elas não têm que estar combinadas entre si, gente. Vamos lá. Extensão do dia do trabalhador. Esse dado tem que estar combinado, por exemplo, com informações profissionais atualizadas? Não. A extensão do dia em nada se combina com essas informações profissionais atualizadas, de forma alguma. Tempo e vida, capacidade de atenção, de retenção de informações. Isso tudo pode estar associado aos papéis e às responsabilidades de cada um? Exatamente. Note que ele está falando aí, gente, de uma associação, de uma combinação. Ele diz do outro, o volume só tende a crescer, tudo bem. Cabe a cada pessoa, no texto ele diz isso na linha 17, cabe a cada pessoa manter-se informada para tomar decisões. É exatamente isso. Porque ele está tentando associar um papel a outro. Veja,
Ele falou em associação, combinação. Quando ele está mencionando aí correlação, não significa dizer, ó, eu quero saber quais são os finitos e quais são os infinitos. Na letra A, ele fala finito de um lado, infinito do outro, volume de informações, que eu posso imaginar até como algo infinito mesmo, mas um não depende do outro. Um não está totalmente associado ao outro. Entendeu aí? É exatamente nesse ponto que ele toca, ele bate nessa tecla aí. Uma questão interessante, né? Quando ele coloca aí, porque ele está associando tempo, vida, capacidade e retenção aos papéis e às responsabilidades que a gente desempenha. É exatamente isso que ele deixa claro nesse trecho aí. Fechado? Próxima aula a gente continua, gente. É isso aí, até lá!